aconteceu esse convite a começo de fevereiro, né? Acho que 1º de fevereiro. Que a gente se reuniu ali na chuva. A gente ficou dentro da cozinha, então a gente não se molhou. E aí eu perguntei qual que seria o ideal das pessoas que estão, de repente, fazendo todo esse movimento de sair da sua cidade, da sua estrutura, do seu trabalho, e de um processo, de uma certa maneira, já está planejado, né? Como a escolaridade e tudo que abrange isso. E aí se desloca para uma cidade do interior, porque aqui ninguém nasceu em Piracaia. E alguns tiveram filho depois que vieram para cá, outros vieram por conta dos filhos. E aí vem esse incômodo de não querer repetir ou reproduzir alguma coisa que viveu, ou na sua própria escolaridade, ou hoje como adulto, na sua percepção do que a escolaridade produz. E fica nesse lugar onde quer fazer alguma coisa diferente. Como a gente não vive essa coisa diferente, a gente trabalha muito com a imaginação, e a imaginação ela vai para uns lados assim inacreditáveis. Por exemplo, eu antes do Guto sair da escola, como eu fiquei um ano me preparando para isso, tudo que eu imaginei para poder criar um ambiente para ele poder sair da escola, ele tinha 13 anos na época, saiu com 14, era completamente diferente do que aconteceu depois. Então eu imaginava coisas como assim, eu preciso cuidar do campo social dele, já que ele não vai mais para a escola. Eu preciso cuidar de ter professores apoiando aquilo que ele quer aprender, já que, enfim, tudo que eu imaginava, na real, não é nada daquilo. Então, como eu vivia os dois lados, né? Como educadora e também como uma pessoa que vivia na escola, e estava atuando na instituição, e essa passagem dessa experiência de estar fora da escola, eu vi que a imaginação que atua nesse processo todo, ela é completamente desconectada do que acontece. Não tinha nada que eu pensava que se fez presente, né? E aí, claro, depois desses 10 anos, dessa experiência, já com as meninas, já foi diferente, porque a gente já não tinha uma imaginação em relação à escolaridade. Agora a gente tinha uma imaginação em relação ao processo do primeiro filho, para as meninas que agora era um outro momento, já que elas nem nunca entraram na escola. E também eu vi que a imaginação que eu tinha em relação, já não da escolaridade, mas já da não escola do filho mais velho, também se atualizava. Elas também me surpreendiam, porque era outra história. Então eu vi que a gente trabalha muito preso a uma imaginação, tenta cercar para que isso que a gente imagina tenha uma certa contenção, e ela não se realiza. O que a gente imagina não é o que se concretiza, né? Então, vendo tantas pessoas vindo para Piracaia e região, com filhos pequenos e com essa vontade de realmente radicalizar o desenvolvimento dessas crianças, e a gente sempre, né, somos amigos, temos conversas na feira, literalmente. Quando eu chamo o convite, perguntei, qual é o seu ideal? Qual é o seu ideal? Você ter o filho fora da escola, ficar feliz, tranquilo e falar, não, tá tudo certo, eu consigo bancar. O que acontece? Quando é um bebê, você fala, vou dar conta, olha esse bebê fora da escola, tá fácil. Aí começa 4 anos, 5, 6 anos, avó da criança, que provavelmente é seu pai e sua mãe, seu sogro e sua sogra. Sociedade, sei lá, amigos, começa uma pressão, começa a dar uma e outra, não é só isso também. A gente fala, não estou dando conta, né? Então, a gente começou a ver que não é isso. Assim, no desespero, a gente pede qualquer coisa, a gente aceita qualquer acordo no desespero. Eu aceito. Se for para
ter uma hora livre, eu aceito qualquer coisa. Vamos fazer a troca, eu fico com seus filhos, um dia você fica comigo no outro. Só que no dia a dia não é bem assim. Porque no dia a dia a coisa vai correndo, a coisa vai acontecendo, e você fala, putz, eu não vou conseguir ficar com seu filho hoje, né? E a outra também fala que não vai conseguir. É que nem, vamos viver em comunidade? Vamos. E aí todo mundo fica muito feliz, gente, nós vamos viver juntos e tal. E aí no dia a dia, que começa a sobrar louça, que começa a faltar comida, ter um processo assim, as coisas não são concluídas. Mas por algum motivo a gente esquece aquela promessa que é só isso que eu queria. Não é só isso, a gente não quer só isso. Então esse primeiro convite foi para a gente ir levantando e desiludindo que a gente não quer só isso. A gente não quer só que os nossos filhos estejam brincando e felizes da vida. A gente não quer só ter uma horinha por dia para ter um sossego, para tomar um banho sempre. A gente não quer só isso, é mentira. É um auto-engano. A gente quer a potência da vida, a gente quer a vida acontecendo assim numa explosão, a gente quer crianças crescendo na sua potencialidade total, e não só isso, né? Então, desiludidos, fomos embora, cheios de alegria da desilusão, porque desilusão é lindo, né? Você tira o real da desilusão, é lindo. E vivemos uma semana felizes em desilusão, né? Nessa desilusão constante do dia a dia. E aí o segundo convite já entrou nesse processo. A gente tem tanto apreço, né? E a gente vai tanto atrás de conhecimento, de referências para poder educar essas pessoas que acabam sendo ali, né, as pessoas mais importantes da nossa vida, né, nossos filhos. E depois a gente começa a ampliar isso e começa a incluir as outras crianças como uma necessidade de criar uma comunidade. E a gente estuda tanto para isso, a gente tem tanto acesso a teorias e a práticas, não é só teorias, a práticas de como proceder diante. A gente tem receitas. E aí também, a gente vai pôr elas em prática e elas não funcionam. Na hora do vamos ver, você fala, eu sei que nesta hora que a minha filha está gritando, não era para eu gritar, falar, para de gritar, eu sei disso, mas saiu de mim, né? Porque como é que a gente sabe uma coisa, conhece uma coisa, quer uma coisa e faz outra? Porque a nossa ação não está determinada pelo nosso conhecimento. Ela está determinada pelas nossas emoções. E aí a gente chegou nesse ponto do segundo encontro, se eu não me engano, porque eu não sei se... Depois eu gravei um áudio de provocação do terceiro, então não sei se é lá na área de membros, mas enfim. Veja se eu já estou pulando coisas, se alguém quiser retomar qualquer coisa antes, né? Mas a gente chegou num lugar assim, que a gente só precisa educar os filhos para desconectar essas crianças, para a gente poder exercer um certo poder sobre elas. Porque o que acontece é o seguinte, por algum motivo, no nosso processo a gente foi desconectado, nos desconectamos. E aí a gente vai destrinchar isso. Essa desconexão fez a gente crescer e virar o famoso criança ferida. Porque tem o famoso, né? Não, que a minha criança ferida tem que lidar com isso, e estou precisando, a minha criança ferida está precisando ser acolhida, só que você já é adulto, biologicamente falando. E você tem uma criança ali que não está ferida, mas que daqui a pouco vai ser uma criança ferida, porque um adulto, criança ferida, vai criar uma criança ferida. Então o que acontece? Na nossa desconexão de adulto, onde a gente pensa uma coisa, sente outra e faz outra, nessa desconexão de adulto, com as nossas crianças feridas, e a gente destrincha hoje uma prática, o que aconteceu ali e como a gente reverter essa história, quando é o nosso calo, a nossa cicatriz aberta ali, sangrando, é ferida por uma ação da criança, a nossa reação vai ser emocional e muscular, e depois que você vai pensar, você primeiro faz, depois você pensa. Então, a provocação, o convite foi o seguinte, como é que a gente pode inverter isso? Como é que a gente pode virar adulto primeiro, nos tornar adulto, para então poder olhar e ver uma criança e não precisar desse recurso de desconectar a criança para poder então ser o adulto atrofiado que somos nós. Porque assim, se uma criança não está desconectada, se uma criança ela não está
sob o efeito da educação, ela destrói a gente. Ela acaba com a gente. Você vira pra criança e fala assim, vamos, meu amor, tá na hora de ir embora da festinha. Não! Bom, já mostrou, né? Todo mundo olha pra você e fala, vamos ver como esse pai e essa mãe têm autoridade. Aí você vai olhar se tem um pouco, se a galera, quem é o público, pra falar como é que você vai agir. Porque se for sua mãe, você dá uma bronca, ela vai ficar satisfeita. Mas se é um colega ali, né, do parto que nasceu em casa, vai esperar que você fale com maior graça e leveza com essa criança.